Bom dia, povo de Deus, que acompanha esse canal da Bênção Sem Medida. Estou aqui mais uma vez nesse dia para determinar a bênção na sua vida. Tem momentos na nossa vida que são momentos de decisões. Você tem que tomar decisões. E se você não tomar, a coisa nunca vai mudar. Então, existia um profeta chamado Elias. E ele deu o direcionamento para uma mulher, mesmo num momento difícil. E ela acatou aquilo que o profeta falou e a sorte mudou, a situação mudou. Então, nesse dia eu quero começar essa mensagem falando assim para vocês. Se você obedecer à voz de Deus, vai ter a mudança, vai ter a transformação, vai ter a resposta que você necessita na sua vida. Feche os seus olhos. Meu Deus, esse dia eu apresento a vida do teu povo, dessas pessoas, meu Deus, que tem dado credibilidade, que tem ouvido, que tem escutado a tua oração e as tuas ordenanças. Que essa pessoa receba agora cura, milagre, multiplicação, bênção, resposta, cura na alma e solução de todos os problemas. Amém, amados? Então, como eu tenho o hábito de levar sempre uma mensagem baseada na palavra, não é ideologia, em teoria, filosofia, não. Na palavra de Deus, palavra viva. Então, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 10, fala assim. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, trazei-me, te peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido a não ser somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vim aqui apanhar 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Então ela falou para o profeta a situação que ela estava passando, a dificuldade. Entre aspas, né? O profeta estava ali para abençoar ela. Mas ele estava passando um momento delicado, porque estava seca em todo lugar, dificuldade. Deus era Deus de providência, como foi notório, né? O milagre que aconteceu. Então, ele falou, fazei primeiro para mim. Hoje, quando um pastor, ou um servo, ou uma serva, uma pastora, dá uma direção para algumas pessoas, alguns acatam e outros não. Uns creem e outros zombam, como Paulo em Atenas. Mas os que creem, vê o mistério, vê que é realidade, que não é fantasia o que nós vivemos. Então, nesse dia, eu quero lhe dar a direção. Obedeça à voz de Deus. Obedeça à instrução que você tem recebido. Porque se você quiser viver pela sua força, pelo seu entendimento, tudo bem. Mas a própria palavra fala, renovar o entendimento. Não seja sábio ao teu próprio entendimento. Está lá em Provérbio também. Então, todos os dias você tem que renovar o entendimento. Porque se você não renovar seu entendimento e aceitar as coisas da maneira que está e viver sempre da mesma maneira, você não vai ser feliz. Então, aquela mulher, ela disse, comeremos e morreremos. Mas o plano de Deus não era plano de destruição, de morte, de miséria. E não é. Até hoje não é. Então, os que procuram obedecer, Deus sempre vai dar a direção da vitória. Aí fala assim. Elias lhe disse, não tema, vai fazer primeiro para mim um bolo pequeno. E trazei-me aqui fora, e depois fará para ti mesmo e para o teu filho. No mundo de hoje as pessoas falam o quê? Primeiro para mim, né? Os outros. Mas ele falou, é isso. É porque a maneira que Deus age não é igual à maneira que o ser humano quer, o que o ser humano almeja, né? Não, ele age da maneira melhor. Então ele falou, fazer primeiro para mim. E aí, nessa situação, hein? Que só tinha um pouquinho e ainda a pessoa obedecer e fazer primeiro para o servo de Deus. Isso daí é delicado, né? Mas nos dias atuais, existem pessoas ainda que vivem dessa maneira, dessa fé, que acredita na palavra, como eu falei no início. Aqui não é nada digitalizado, ideologia, teoria, filosofia, não. Aqui é a palavra. E os que crêem
vive o sobrenatural. Então aquela mulher viveu o sobrenatural. Nesse dia eu quero determinar na sua vida que você venha viver o sobrenatural. Mas não é o sobrenatural de assombração, não. É o sobrenatural do milagre, da bênção, da porta aberta, da cura, da solução espiritual. Aí fala assim, fazer primeiro um pequeno bolo para mim e traz aqui fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, levante sua mão. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Vocês estão vendo aí? Quando você busca a Deus, não é só você que é abençoado, é você, sua casa, sua família, seus negócios. E eu determino isso na sua vida nesse dia. Esse é o canal da Bênção Sem Medida. Se inscreva, compartilhe. Né? Muito só olha, né? Mas não se inscreve aí, dá o seu joinha, faça o seu comentário, porque Deus vai te abençoar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tem alguém precisando ouvir essa palavra.